Graça e paz a todos os amados irmãos. Eu quero, neste momento, neste vídeo, falar a respeito de um assunto que ele é muito polêmico e muitas pessoas, uns têm uma linha de raciocínio, de pensamento de uma forma, o outro de outra, e a gente vai falar algumas coisas aqui bíblicas, dentro da palavra do Senhor, né? E uma dessas coisas que eu quero falar aqui, eu quero falar a respeito das mulheres grávidas, tanto no dia do arrebatamento da igreja, quanto também no dia da grande tribulação, que acontecerão com estas mulheres que estiverem grávidas, neste período, tanto do arrebatamento como no dia da grande tribulação. Então nós vamos lá. Eu quero ler primeiro aqui, para a gente começar, 1 Tessalonicenses capítulo 5, o versículo de número 3, que diz assim: Pois que quando disseram a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto. Aquela que está grávida, de modo nenhum escaparão. Tá? Aqui neste versículo que nós lemos, nessa carta de 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3, aqui é interessante que aqui Paulo ele inicia no versículo 13 e vem vindo aqui até o capítulo 4, versículo 13, ele vem vindo até o 5, 2, falando a respeito do arrebatamento da igreja, e aqui no 5, 2, ele já dá uma virada. Aí ele já fala a respeito de que o Senhor naquele dia, ele virá como um ladrão de noite. Aí agora ele já muda. Ele deixa de falar agora para irmãos que serão arrebatados, ele deixa de falar para a igreja agora e muda agora a sua tonalidade de palavras, do versículo 2 e 3 adiante, a respeito de pessoas que não são crentes, pessoas que não subiram, que não faz parte da igreja. Por que eu digo isso? Porque aqui, quando Paulo ele fala que a vinda do Senhor será como um ladrão de noite, é para apanhar algo de surpresa. Um ladrão ele só vem à noite, de madrugada, é porque a pessoa está dormindo, ela está desapercebida. Então ele vem nesse horário, que é um horário que as pessoas estão descuidadas. Então elas estão dormindo ou então fazendo algo que está levando elas à distração. Então, aqui no capítulo 5 da carta de 1 Tessalonicenses, do versículo 2, Paulo fala que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. O versículo de número 3 fala de repentina destruição, como as dores de parto, e aquela que está grávida de modo nenhum escaparão. Aí é que agora ele está falando para a pessoa, para mulheres que estiverem grávidas, que terão dores fortíssimas, como de parto, que é algo tremendo, algo que vai ser uma experiência horrível. Porque que agora Paulo ele está mudando a sua fala e falando a respeito de que o ladrão, o Senhor, ele virá como um ladrão e ele vai pegar de surpresa quem? Quem são essas mulheres grávidas? São mulheres que não fez parte do arrebatamento da igreja, e por não fazer parte do arrebatamento, não fazer parte da igreja, elas estão grávidas no dia da vinda do Senhor e elas são pegas de surpresa. E vai ter a tirada brusca da criança do seu ventre na força. Então vai ser algo brusco, uma tirada brusca, que virá como um ladrão, elas não vão estar esperando, não vão estar vigiando, não faz parte da igreja do Senhor, então quer dizer, não é crente, não é igreja, e aí será tirada a criança que está dentro do ventre desta pessoa, e uma tirada brusca,
que Paulo ele está dizendo aqui no dia do arrebatamento. Há muitas pessoas que têm uma interpretação a respeito disso aqui, que fala que isso aqui é simplesmente algo que está trazendo aqui uma simbologia e que estas mulher grávida aqui fazendo esta comparação é de tão terrível que será a dor, por exemplo, da igreja tirada e o povo que vai ficar, a dor para o povo que vai ficar, né? Mas nós não acreditamos dessa forma, a dor para aqueles que vão ficar, porque nós vamos, aqui neste texto, nós não cremos assim, nós vamos entender o porquê que nós não cremos, porque isso aqui fala do dia do arrebatamento e nós cremos que acontecerá isso aqui, essa tirada brusca aqui da criança no ventre de uma mulher que não é crente, que não optou em servir a Jesus e ela passou por esse acontecimento e foi pega de surpresa como um ladrão vindo de madrugada e pegando aquela criança no rato bem ligeiro e levando, porque a criança, ela então agora, por não ter ainda a mãe dado à luz, esta criança ela é dada como um inocente, então ela vai fazer parte da igreja. Então ela será tirada bruscamente, então dessa mãe que Paulo aqui está falando, mas que não é crente, que não faz parte da igreja. E agora nós vamos mudar, nós vamos passar aqui para Mateus, o capítulo de número 24, e eu quero ler o versículo 24, 19, que fala, a epígrafe do texto aqui é o sermão continua a grande tribulação. Então, quando lá na carta aos Tessalonicenses nós observamos, e eu disse que lá essa mulher grávida, que será pega de surpresa, como no dia do Senhor, como um ladrão que vem de noite, então lá ela não é crente, então será uma surpresa para uma mulher grávida que não é crente, e uma dor tremenda com a tirada brusca de uma criança que está no seu ventre. Enquanto aqui no 24 e versículo 19, que está falando a respeito no dia da grande tribulação, aqui já muda, aqui totalmente a interpretação aqui desse texto, aqui fala, eu quero até deixar para a nossa meditação, capítulo 24, versículo 19, que diz, mas ai das grávidas e das que amamentam naquele dia. Aqui agora vai mudar, quando Mateus aqui ele pega essas falas de Jesus a respeito do sermão que fala da grande tribulação. Aqui quando nós observamos, fala mais ai das grávidas e das que amamentam. Aqui, enquanto lá na carta de Paulo aos Tessalonicenses, lá fala ai das grávidas. Aqui já aumenta algo. Diz ai das grávidas e das que amamentam. Então, aqui já fala a respeito de mulher que estão grávida, ainda não ganhou criança, e de mulher que recentemente teve uma criança, estão ainda amamentando elas. Então, enquanto lá essas mulheres não crentes, lá em 1 Tessalonicenses, serão pegas de surpresa, como um ladrão de noite na vinda do Senhor, e a tirada brusca, sem elas imaginar que vai acontecer aquilo, serão levadas as crianças para fazer parte da igreja e elas ficarão. Aqui muda já um pouco, porque disse aqui, ai das grávidas, aqui e das que amamentam. Aqui agora já muda um pouco. Por que ai? Porque o sofrimento dessas mulheres grávidas e que amamentam aqui. Aqui já fala de mulher grávida e que amamentam, que não aceitaram a marca da besta. Já muda aqui agora. Enquanto lá não é crente, aqui agora já são pessoas que não
mulheres que não aceitaram a marca da besta. Porque se fossem mulheres que já tivessem a marca da besta e tivessem aceitando o regime do anticristo, então elas não estariam sendo perseguidas e sofrendo, porque elas estariam concordando com o governo do anticristo, com aceitar a marca da besta e tudo mais. Então aqui já é inverso, a situação aqui já é inversa. Então diz aqui, ai das grávidas. Quem são essas? São pessoas que vão continuar firme na fé na época da tribulação. Não importa se são pessoas que ficaram para trás ou se são pessoas, mulheres judias, não importa. Gentílica, não importa. O que importa é que são pessoas que vão estar sofrendo aqui perseguições, porque aqui fala sobre a grande tribulação, são perseguições do anticristo, da besta, né? E também do seu exército, e que vão estar perseguindo essas pessoas. Aí você imagina estas mulheres ter que estar fugindo para o deserto ou fugindo para algum outro lugar, se estiver carregando uma criança no ventre. Você imagina o sufoco que essas mulheres vão estar passando, vão passar neste período, tendo que, para não ser pega, para não ser morta, porque aqui, pelo que nós entendemos aqui, são pessoas que não, mulheres que não vão aceitar a marca da besta. E elas vão ser perseguidas. Então, por elas ser perseguida, então elas vão sofrer muito, porque elas estão carregando dentro do seu ventre uma criança. E se já tiver ganhado a criança, você imagina uma pessoa correndo, escondendo, correndo de um lado para o outro com uma criança, amamentando ainda uma criança, e com ela nos seus braços, tendo que se deslocar de um canto para o outro. O quanto isso será terrível. Então, aqui fala da grande tribulação. E quando nós olhamos aqui, nós olhamos que as grávidas aqui são aquelas que estão fugindo para não ser mortas por não aceitar a marca da besta e o regime do governo do anticristo. Enquanto lá em 1 Tessalonicenses, nós lá entendemos claramente que a grávida lá não fala que está amamentando, lá fala somente da mulher grávida, que será pega de surpresa, porque o filho será tirado, uma tirada brusca. Então, é só daquelas que estão grávidas. Elas não estão amamentando, porque se elas estivessem amamentando, elas não iriam sofrer a dor da tirada brusca, que vai ser como um ladrão, a vinda do Senhor, como um ladrão raptando esta criança que, por ser inocente, faz parte da igreja e estará sendo levada junto com a igreja. Então, enquanto lá em 1 Tessalonicenses, Paulo ele está falando a respeito de uma pessoa não grávida que será levada a criança e ela, a mulher, vai ficar. Agora aqui já inverte os papéis. Aqui já são mulheres que estão amamentando, mulheres que estão grávidas, mas que estão fugindo do regime do anticristo, do governo do anticristo, e que não aceitaram a marca da besta e estão passando por dores, estão passando por momentos terríveis. Por isso que diz, mas ai das grávidas e das que amamentam. Então, há essa diferença entre as mulheres que estão grávidas lá em 1 Tessalonicenses, quando Paulo fala, com essas daqui da grande tribulação, enquanto aquelas lá vão ser pegas de surpresa, são pessoas que não quis fazer parte da igreja, as mulheres. Enquanto essas aqui são pessoas que elas não fizeram parte da igreja, ficaram na tribulação, mas também elas não aceitaram a marca da besta e estão fugindo agora, sofrendo com dor, né? Porém, para se salvar, tendo ainda a esperança
de que Jesus, ele voltará na segunda vinda e elas serão salvas. Então eu deixo esta palavra para todos vocês, que Deus abençoe a todos vocês nessa tarde. E se você gostou, se você aprendeu alguma coisa, deixa aí o seu joinha para nós. Nosso canal é Encontro com Cristo e que Deus abençoe a todos vocês nessa tarde, no nome de Jesus.